Pai, ultimamente tenho pensado em você. Já faz alguns anos que não nos falamos. Nesse tempo, passei por um misto de sentimentos. Senti raiva de você, pena, tristeza, e já tentei só não sentir. As fantasias da infância, vez ou outra, ainda me assombram. Me pego pensando como seria se você estivesse comigo. Quando ouço a palavra pai, uma avalanche de memórias me soterra. Câmera 1. Ok. Câmera 2. Ok. Câmera 3. Ok. Som. Ok. Gravando. Bom, por onde eu começo essa história? Eu acho muito complicado definir assim o que é ser pai, porque como eu nunca tive essa figura na minha vida, eu não consigo definir mesmo assim. Pai pra mim seria aquele que... Nossa, que pergunta difícil. O que seria pai? É como se fosse um mentor, né? É o pai que vai formar o caráter do ser humano. As coisas principais que deveria ter em um pai é ser amoroso, compreensivo e a presença, né? Ser a pessoa que é a outra metade aí do cuidado, e não só do que se diz respeito ao financeiro, mas do afetivo mesmo, do cuidado, das responsabilidades, do que é criar um ser humano. E pelo menos acho que deveria ser assim. Os pais deveriam ser mais próximos dos filhos e cultivar o relacionamento com os filhos, assim como as mães cultivam. O abandono paterno é mais do que comum, é normalizado mesmo. Primeiro porque as mulheres sempre são culpadas, as mães sempre são culpadas, no primeiro momento de por que você escolheu esse homem, como se as mulheres soubessem, né? Enfim. Segundo porque pela justiça e pelo social mesmo, eles não são culpabilizados, a justiça enrola muito nesses processos, enfim. O homem mesmo sendo aquele papel de provisão, ele pode fazer essa provisão à distância, porque esse maternar também podia ser pelo pai, né? Esse carinho, esse cuidado, essa atenção. A maior questão é que o mundo é dos homens feito para eles mesmos. É de homem para homem. Então, assim, eles se protegem. Esses dias eu ouvi uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que homens são lobos, eles nunca andam sozinhos e sempre se escondem um atrás do outro. Então, é normal que a sociedade tente proteger essas pessoas. Ele continua sendo um homem que acorda, trabalha, segue com a vida dele, faz as coisas dele. E aí, às vezes, se ele quiser ser considerado um bom pai, 2 vezes no mês ele pega a criança, leva no shopping, devolve para a mãe. Vai crescendo, manda mensagem ali, 1 vez na semana, liga, pronto. Para ele, é muito suficiente. Geralmente é assim. Quando não é o que o meu pai fazia, que era simplesmente não aparecer, ou quando não é pior, quando eles se recusam a registrar, enfim. Eu buscava alguém que me desse ensinamentos, né? Me passasse ensinamentos, coisa que eu não tive, né? Eu tive que buscar outras fontes. Então, eu senti falta de uma pessoa que me direcionasse, me falasse, se comporte desse jeito, não se comporte desse jeito. Então, muitas coisas eu tive que aprender na vivência mesmo, na experiência da vida mesmo. Quando eu cresci e eu comecei a fazer terapia, isso foi um assunto muito discutido entre eu, minha terapeuta, e até com minha família, né, para discutir sobre isso, resolver situações. E eu comecei a pensar, né, que ninguém dá um manual pra gente viver, nem como ser uma boa filha, muito menos como ser um bom pai, uma boa mãe. Eu comecei a pensar que às vezes o problema podia ser eu, sabe? Porque já aconteceu algumas vezes dele aparecer, me levar pra sair e eu dar um piti, assim, começar a chorar e querer voltar pra casa, querer ficar com minha mãe, querer ficar com minha avó. E isso, hoje em dia, eu entendo que é justificado pelo fato de que ele era um estranho me levando pra sair.
Então eu sempre fiquei pensando nisso, né? Que talvez o motivo dele ter me abandonado podia ser eu. Talvez porque eu não era uma boa filha, ou porque eu ia dar muito problema, alguma coisa assim. Eu acho estranho pronunciar as palavras meu pai, porque eu chamava minha mãe de mãe, mas eu não chamava ninguém de pai. Só o meu pai preto de criação, mas isso não durou muito tempo também. Então, fala como eu vejo meu pai. Não vejo. Ponto. A minha memória de criança foi sempre isso, de saber que existia lá um pai. Eu sabia como ele era e tudo, porque a gente se via uma vez no ano, olha lá. Mas sabia, tipo, o nome dele, sabia a profissão, sabia tudo, assim, mas era um estranho. E eu lembro, a minha memória de infância é essa, de eu ir lá pra casa da minha avó paterna. Isso é uma coisa muito esquisita, porque era todo mundo estranho. Eu queria ele de qualquer forma, assim, quando criança. Eu queria somente a presença dele. Mesmo dentro das dificuldades, das falhas dele, eu achava ele o melhor pai. Mas faltava, assim, ainda alguma coisa, sabe? Que criasse essa conexão. Mesmo quando ele resolveu aparecer, não tinha essa conexão. Apesar dele não estar presente fisicamente, vez ou outra ele mandava um presente lá para casa e tal. E é muito estranho isso, porque eu comecei a criar um pensamento de que sempre iria chegar um presente, e porque para mim isso era a forma dele estar ali comigo. Então sempre que passava um carro de correio na rua, eu ficava ansiosa, assim, eu sentia frio na barriga pensando que era alguma coisa que ele poderia ter mandado para mim. E até esses dias, assim, quando chegava alguma encomenda aqui em casa, eu sentia isso, sabe? Esse frio na barriga, esse nervoso, essa ansiedade de pensar que era alguma coisa dele para mim. Só que não era. Nunca era, na realidade. Porque, apesar disso acontecer com uma certa constância, ele foi parando, né? Ele foi literalmente saindo da minha vida. Eu lembro que uma vez ele veio minha irmã e ele levou a gente pra sair e comprou um bocado de coisa no supermercado pra gente cozinhar quando chegasse em casa. E a gente chegou, eu peguei as sacolas e fui correndo pra dentro de casa pra arrumar as coisas e tal. E ele falou que ia ali ver um amigo dele ou resolver alguma coisa. E ele só voltou, tipo assim, muito tarde da noite. E eu fiquei o dia inteiro esperando por ele. Então, tipo, eu acho que foi nesse momento que eu, tipo, aceitei pra mim que, tipo, eu não posso contar, sabe? Eu não posso contar com essa pessoa, eu não posso contar com a frequência que ela vai estar num bom momento. Ele é policial civil, então eu já cheguei inclusive a ligar para a delegacia, deixar recado na delegacia para ele me ligar, ele não ligava. Eu ligava para ele não retornava minhas ligações. Ele, por exemplo, ele vinha para Itabuna, porque como eu já falei, a família dele é de Itabuna. Itabuna, ele é aos 1 hora. Ele nunca veio me ver assim, tipo, eu tô aqui de férias, passei aqui para te ver. Então, isso já é o que ele tinha para me oferecer. Essa ausência era o que ele tinha para me oferecer, essa dificuldade, inclusive, de falar com ele. O último momento, assim, que eu tenho lembrança dele foi quando eu estava na 2ª série, mais ou menos. Ele apareceu e me apresentou o meu irmão mais novo. E aí ele levou a gente para passar um final de semana com ele. E no final, ele entregou uma câmera com alguns CDs. Era uma filmadora que gravava em CD. E aí ele entregou pra gente e eu não lembro direito assim, né? Até porque eu era muito nova. Mas eu tenho a sensação de que ele falou que
estava entregando essa câmera porque ia ficar um tempo fora e queria estar presente de alguma forma. Então, era pra gente gravar os momentos que a gente estava feliz, que a gente queria conversar, pra depois ele ver. Só que não existiu esse depois. E eu lembro que eu filmava, assim, várias coisas. Quando eu tava brincando de boneca, quando eu tava brincando de, sei lá, qualquer coisa em casa que eu achava que fosse uma coisa interessante, eu filmava. Só que passaram vários anos, né? Então eu comecei a apagar algumas coisas, tipo, eu olhava o que tinha e eu falava, não, acho que isso aqui talvez não seja tão importante. Aí eu apagava e gravava alguma coisa que eu achava que era importante. Porque na minha cabeça, em algum momento ele ia voltar. Só que ele não voltou. E foi nesse momento que eu passei a ter muita raiva dele, assim. Porque foi mais uma promessa que ele não cumpriu, né? Oi, pai, queria tanto que você estivesse aqui. Seria tão legal. Dois anos atrás, eu com 24 anos, ele me disse que ele estava tentando resolver as pontas soltas da vida dele e que para ele ter paz só faltava eu era a peça que faltava. E disse que ele me amou todos os dias da minha vida, todos os dias sempre me amou, sempre pensou em mim. E aí pra mim essas palavras não significam nada, porque você sempre me amou, sempre pensou em mim, mas isso se manifestou de que forma? Com um presente a cada 3 anos, uma mensagem, uma reação no Facebook? Do que vale pensar em mim todos os dias e me amar todos os dias? O que significa o amor paterno pra ele? Pra mim não significa nada. Eu, sinceramente, não tenho interesse de manter contato com ele, de procurar ele. Porque eu acho que ele que deveria procurar a gente. Por que a gente tem que procurar ele? Se foi ele que abandonou. Se ele foi ele que abandonou, ele que vem e dê a justificativa dele. Obviamente, uma das coisas que eu ouvi foi que eu era desse jeito porque eu não tinha uma presença masculina, não tinha um exemplo masculino. Por esse sentido de eu ser um homem gay, e pela pessoa que ele é, um cara que é policial militar, que é todo machista, tem todo esse estereótipo, todo o estereótipo do grosseiro mesmo, eu não gostaria de ter crescido com essa pessoa. Ele provavelmente não teria a sensibilidade e o cuidado que a minha mãe e minha tia tiveram comigo, de deixar eu seguir minha profissão, de ser uma pessoa, de incentivar a arte, de incentivar a dança. Teve momentos que eu sentia falta do meu pai. Por quê? Porque a gente, quando pensa em pai, não é só questão também financeira. É a questão de abraçar a família e segurar, não, eu vou tomar conta de vocês. De uma pessoa que tem a responsabilidade e que assuma a família, que seja o chefe de família. Foi aí que eu tive que tomar essa responsabilidade para mim. Todas as vezes que a minha mãe faltou, é porque ela precisava estar fora de casa para conseguir dinheiro por conta da falta, que também foi financeira dele. Ele não deixou só de dar o apoio de pai, de presença mesmo, mas também não deixou de dar apoio financeiro. Foi aquela briga de pensão a minha vida inteira. Eu comecei a perceber essa sobrecarga da minha mãe quando eu vi a necessidade de querer ter coisas e não poder comprar pela situação financeira. Então, foi aí que, quando aproximadamente aos 13, 14 anos, eu decidi a começar a trabalhar. O abandono paterno afetou primeiro a minha mãe, principalmente numa questão financeira, e isso fez com que ela precisasse trabalhar mais. Então, quando eu estava com 2 anos, ela passou no mestrado, e o mestrado dela era em outra cidade.
E aí ela ia pro mestrado e quando chegava na cidade ela ligava chorando, assim, com saudade, querendo desistir. E... ai, bichas. É porque me pega muito isso, sabe? Porque ela sempre fala que teve um dia específico que ela ligou e eu não quis falar com ela porque eu estava assistindo o desenho. E aí ela falou com minha avó que ia desistir. Ela ia abandonar o mestrado e a gente ia seguir de outro jeito, né? Ela ia se virar para sustentar a casa de outra maneira. E minha avó falou para ela que se ela desistisse, minha avó iria parar de cuidar de mim. E ela não fez isso porque ela iria parar de cuidar de mim, mas é porque ela sabia que se minha mãe desistisse do mestrado, as coisas iam ficar muito complicadas lá em casa. E aí, crescendo um pouco, teve a questão, né, de responsabilidade, de começar a fazer meu próprio café, porque houve vários momentos, assim, ela é professora, então teve momentos em que ela trabalhou cedo, então, tipo assim, ela saía cedo, porque ela trabalhava na zona rural, teve outros momentos em que ela trabalhava mais à noite, e teve outros momentos que ela acabou ficando, assim, como eu posso dizer, integral, que ela assumiu o cargo de direção. Então, era praticamente ela não estava em casa. Às vezes, quando eu pensava que eu tinha que ter tanta responsabilidade, foi aí que teve momentos que eu passei, sinceramente, a ter raiva do meu pai. Porque uma pessoa que tem 4 filhos e nunca deu satisfação, nunca fez uma ligação, nada, a gente começa a pensar, a gente não é querido por essa pessoa. Minha mãe sempre foi minha melhor amiga. Ela foi tudo que eu tive, assim, na minha vida. A pessoa que me apoia, que me acolhe, que me dá conselho, que eu compartilho as melhores e as piores coisas da minha vida. E, assim, sempre foi uma relação de muito amor, muito carinho. A gente é bem amigo, ó. Essa tatuagem a gente fez junto, ela também igual. Ela tem nas costas uma leoa com 2 leões. Que ela fala que é ela e eu e o meu irmão. 2 leõezinhos filhotes e uma leoa assim grande. Que ela fez nas costas. Então ela é essa pessoa assim que, mesmo que não entenda tudo que está acontecendo, ela sempre me apoiou. Ao mesmo tempo que ela dava amor, dava carinho, ela ensinava o que era certo e o que era errado. Ela punia se eu tivesse feito alguma coisa errada, meu irmão também. E também era uma leoa, né? Ela protegia a gente. Eu acho que até foi por esse motivo que a gente não percebeu tanto a ausência do meu pai, porque ela fazia com que a gente fosse tão amado que a gente não sentia falta de uma presença masculina. Eu não vi ela reclamando, embora eu sei que tenha sido difícil. Uma vez, quando eu tinha uns 14 anos, eu achei uns diários dela, da época que ela estava grávida e da época que eu era bebê. E eram as coisas, tipo, a vida dela era cuidar de mim. Mesmo ela estando na faculdade, mesmo ela estando trabalhando, as passagens do diário era: eu preciso dar um jeito de comprar leite, eu preciso cuidar da Isa, eu preciso ver a vacina da Isa. E aí eu me quebrei completamente, porque eu acho que eu sabia que ser mãe sozinha, mãe solo era difícil, mas ver aquilo escrito ali me fez dar mais valor ao que ela fez.
penso muito em ter o meu próprio caminho, trilhar meu próprio caminho como pai, como responsável, como gerador de um ser humano, gerador do caráter de um ser humano e formar uma pessoa que no futuro vai ser um pai ou uma mãe também presente. Nunca vou abandonar meu filho. Eu vou estar sempre presente, direcionando ele, passando as minhas experiências para ele ou para ela. Eu penso em adotar, né? Se tiver um marido, ótimo. Se não, espero que daqui pra lá a justiça já esteja mais ok, né? Eu tenho 25 anos, eu penso em ter família daqui uns 8, 10 anos, assim. Ser mãe é o sonho da minha vida desde que eu me entendo por gente. Inclusive, eu sei que a maioria das pessoas da minha geração não concorda com isso, pelo contrário, é completamente oposto. Mas a maioria das coisas que eu faço hoje em dia é pra eu ter a vida que eu quero com os meus filhos. Eu não penso em ter filhos. E eu acho que muito desse pensamento é justamente por conta do que eu vi, né? Do que minha mãe passou. Porque eu admiro, acho massa aí o que ela fez, mas eu não quero passar por isso. E ter um filho é estar suscetível a isso. É estar suscetível a você ser abandonada. Eu já tive uma fase que eu não queria ter filhos, porque eu me via, inclusive, como um fardo para minha mãe e eu não queria ter esses outros fardos, né? Então, tipo assim, para mim, filho era fardo. E aí eu partilhei isso uma vez com minha mãe, e aí ela, chorando, falou que eu não era fardo, que eu sempre fui o que ela desejou, nananã. E aí isso foi amolecendo meu coração. Então, pra mim, eu parti assim, de ter nenhum pra 10. Assim, eu quero casa cheia mesmo, ter um bocado de filho, um bocado de cachorro. Então, chega essa coisa de viver sozinha. Como eu tive essa experiência de ser criada por mãe e pai por um tempo, mesmo que não fossem biológicos, tem alguns momentos ali que se tornaram muito especiais. Sempre, por exemplo, sempre que eu voltava para casa deles, mesmo depois que ele faleceu, minha tia-avó, minha mãe Nice, me dizia... Ela sempre fica super nostálgica e fala: ah, seu pai preto ia adorar te ver agora. E aí, voltar para lá é bom para rever as pessoas, mas é ruim porque eu ando pelo quarto que ele dormia e pela cozinha, pela sala. E aí ela sempre dizia... Sempre quando eu volto, ela fala... Uma coisa ficou na minha cabeça. Que quando eu chegava lá, eu era bebê, a casa sorria. E aí quando eu era criança, eu imaginava uma casa com a boca. Uma casa sorrindo de verdade. Ah, cara. Pera. Uma casa sorrindo. Mas hoje eu sei que não era a casa que sorria. Eram as pessoas que ficavam felizes. Vou limpar, peraí. Pessoas. Eram as pessoas que ficavam felizes com a minha chegada. Então, também quando eu viajava, tipo, pra ficar com a minha avó e voltava, eu tenho uma memória também muito especial de chegar na rodoviária e tá todo mundo lá. Um ano atrás eu ia falar: não, eu não nasci pra ser mãe. E se na minha criação eu sinto que faltaram algumas coisas, então se eu for criar um filho vai faltar pra ele também. Mas hoje eu penso, surgiu um sentimento novo, que é a vontade de proporcionar esses momentos extremamente felizes para outra pessoa. Tipo, a casa sorrindo.